Palavras diárias de Deus. O que o homem alcançou agora. A estatura do homem hoje, seu conhecimento, amor, lealdade, obediência e percepção. Esses são os resultados alcançados por meio do julgamento pela palavra. Que você seja capaz de ter lealdade e permanecer em pé até que este dia é alcançado através da agência da palavra. Agora, o homem vê que a obra de Deus encarnado é de fato extraordinária e há muito nela que não pode ser alcançado pelo homem. Esses são mistérios e maravilhas. Portanto, muitos se submeteram. Alguns nunca se submeteram a nenhum homem desde o dia de seu nascimento, mas quando veem as palavras de Deus hoje, submetem-se completamente sem perceber que o fizeram e não se arriscam a escrutinar ou dizer qualquer outra coisa. A humanidade caiu sob a palavra e jaz prostrada sob o julgamento pela palavra. Se o Espírito de Deus falasse diretamente aos homens, todos se submeteriam à voz, caindo sem palavras de revelação. Algo muito parecido com o modo como Paulo caiu no chão em meio à luz em sua jornada para Damasco. Se Deus continuasse a trabalhar dessa maneira, o homem nunca seria capaz de conhecer sua própria corrupção através do julgamento pela palavra e, por meio disso, de alcançar a salvação. Somente por meio de tornar-se carne, ele pode entregar pessoalmente suas palavras aos ouvidos de cada e de todos os seres humanos, para que todos os que têm ouvidos possam ouvir suas palavras e receber sua obra de julgamento pela palavra. Somente isso é o resultado alcançado por sua palavra, ao invés de o Espírito se tornar manifesto para assustar o homem, para que ele fique em submissão. É somente através dessa obra prática, mas extraordinária, que o velho caráter do homem, oculto por muitos anos dentro dele, pode ser plenamente revelado para que o homem possa reconhecê-lo e o faça mudar. Essas coisas são todas a obra prática do Deus encarnado, na qual, falando e executando o juízo de maneira prática, ele alcança os resultados do julgamento sobre o homem pela palavra. Essa é a autoridade do Deus encarnado e o significado da encarnação de Deus. Ela é feita para tornar conhecida a autoridade do Deus encarnado, tornar conhecidos os resultados alcançados pela obra da palavra e tornar conhecido que o Espírito veio na carne e demonstra sua autoridade por meio de julgar o homem pela palavra. Embora sua carne seja a forma exterior de uma humanidade comum e normal, são os resultados que suas palavras alcançam, que mostram ao homem que ele está repleto de autoridade, que ele é o próprio Deus e que suas palavras são a expressão do próprio Deus. Por este meio mostra-se a toda a humanidade que ele é o próprio Deus que se tornou carne, e que ele não deve ser ofendido por ninguém. Ninguém pode superar seu julgamento pela palavra, e nenhuma força das trevas pode prevalecer sobre sua autoridade. O homem se submete a ele inteiramente, porque ele é o Verbo que se tornou carne, por causa de sua autoridade e por causa de seu julgamento pela palavra. A obra trazida por sua carne encarnada é a autoridade que ele possui. Ele se torna carne, porque a carne também pode possuir autoridade, e ele é capaz de realizar sua obra entre os homens,
de uma maneira prática, de tal modo que é visível e tangível ao homem. Essa obra é muito mais realista do que a obra feita diretamente pelo Espírito de Deus, que possui toda a autoridade, e seus resultados também são aparentes. Isso é porque a carne encarnada de Deus pode falar e operar de maneira prática. A forma externa de sua carne não tem autoridade e o homem pode se aproximar dela, enquanto a sua substância carrega autoridade, mas sua autoridade não é visível por ninguém. Quando ele fala e opera, o homem é incapaz de detectar a existência de sua autoridade. Isso facilita que ele faça uma obra de natureza prática. E toda essa obra prática pode alcançar resultados. Embora nenhum homem perceba que ele detém autoridade, ou veja que ele não deve ser ofendido, ou veja sua ira, ele alcança os resultados pretendidos de suas palavras através de sua autoridade velada, de sua ira oculta e das palavras que diz abertamente. Em outras palavras, através de seu tom de voz, a severidade do discurso e toda a sabedoria de suas palavras, o homem é totalmente convencido. Desse modo, o homem se submete à palavra do Deus encarnado, que aparentemente não tem autoridade, atingindo assim o objetivo de Deus de salvar o homem. Este é outro aspecto da importância de sua encarnação: falar de maneira mais realista e permitir que a realidade de suas palavras tenha efeito sobre os homens, de modo que eles testemunhem o poder da palavra de Deus. Portanto, esta obra, se não fosse feita através da encarnação, não alcançaria os menores resultados e não seria capaz de salvar totalmente os pecadores. Se Deus não se tornasse carne, ele permaneceria o Espírito que é tanto invisível como intangível para o homem. O homem, sendo uma criatura de carne, ele e Deus pertencem a dois mundos diferentes e são dotados de naturezas diferentes. O Espírito de Deus é incompatível com o homem, que é de carne, e simplesmente não há como estabelecer relações entre eles sem mencionar que o homem é incapaz de se transformar em um espírito. Sendo assim, o Espírito de Deus deve se tornar um ser criado para fazer sua obra original. Deus pode tanto ascender ao lugar mais alto, quanto se humilhar tornando-se uma criatura humana, operando entre os homens e vivendo em seu meio. Mas o homem não pode ascender ao lugar mais alto e se tornar um espírito, e muito menos descer ao lugar mais baixo. Essa é a razão pela qual Deus deve se tornar carne para realizar sua obra. Do mesmo modo, durante a primeira encarnação, somente a carne do Deus encarnado poderia redimir o homem através da sua crucificação, ao passo que não haveria como o Espírito de Deus ser crucificado como oferta pelo pecado pelo homem. Deus poderia se tornar carne diretamente para servir como oferta pelo pecado do homem, mas o homem não poderia ascender diretamente ao céu para receber a oferta pelo pecado que Deus preparara para ele. Sendo assim, tudo o que é possível seria pedir a Deus que viajasse de um lado para o outro umas poucas vezes entre o céu e a terra, não fazer o homem ascender ao céu para tomar essa salvação, pois o homem havia caído e, além do mais, simplesmente não poderia ascender ao céu, muito menos obter a oferta pelo pecado. Portanto, era necessário que Jesus viesse entre os homens e fizesse pessoalmente a obra
que simplesmente não poderia ser realizada pelo homem. Toda vez que Deus se torna carne, é de absoluta necessidade. Se qualquer um dos estágios pudesse ser realizado diretamente pelo Espírito de Deus, ele não teria se submetido à indignidade de ser encarnado.